Boa noite, irmãos. Paz e graça, amém? Convidar os irmãos que abram sua Bíblia no livro do profeta Isaías. Isaías capítulo 53. Nós vamos ler do 1 até o 12. Isaías 53, de 1 a 12. Amém, irmão? Obrigado, tá? Quero agradecer aos irmãos visitantes, os irmãos presentes, os irmãos que estão em casa também, nesse momento, cultuando ao Senhor. Sejam todos bem-vindos. E hoje estamos aí, encerrando esse domingo de Páscoa, amém? Isaías 53, do versículo 1 até o versículo 12. Assim então diz a palavra do Senhor: Quem deu crédito à nossa pregação? E a quem se manifestou o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele, como raiz de uma terra seca, ou de uma seca, terra seca. Não tinha aparência nem formosura. E olhando nós para ele, nenhuma beleza vimos, para que o desejássemos. Era desprezado e o mais indigno entre os homens, homem de dores, experimentado nos trabalhos, e como um de quem os homens escondiam o rosto. Era desprezado, e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pela nossa iniquidade. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andamos desgarrados como ovelha, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido, mas não abriu a boca. Como um cordeiro foi levado ao matador, e como a ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Da opressão e do juízo foi tirado. E quem contará o tempo da sua vida? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, e pelas transgressões do meu povo foi ele atingido. E puseram a sua sepultura com os ímpios e com os ricos, na sua morte, porquanto nunca fez injustiça, nem houve engano na sua boca. Todavia, o Senhor agradou e fez o que, querido? Moeu, preste bem atenção, fazendo-o enfermar, quando a sua alma se puser por expiação do pecado. Verá a sua posteridade, prolongará os dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. O trabalho da sua alma ele verá e ficará satisfeito. Com seu conhecimento, o meu servo, o justo, justificará a muitos, porque as iniquidades dele levará sobre si. Pelo que lhe darei a parte de muitos, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte, e foi contado com os transgressores, mas ele levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores fez o quê? Intercedeu.
Pai, em nome de Jesus, mais uma vez a Tua palavra foi lida. Aqui nós estamos, ó Deus, mais uma vez, para ouvir aquilo que o Senhor tem para nós, Senhor Pai, meu Pai. Fala em nossos corações, Jesus. Nós precisamos ouvir aquilo que o Senhor tem para nós. Nós precisamos sair daqui alimentado da Tua santa palavra e entender o propósito de salvação, o plano de salvação, Pai. Fala no coração daqueles que ainda não se renderam ao Senhor, Pai. Aqueles que não entenderam o sentido, o verdadeiro sentido da Páscoa, ó Deus, em nome de Jesus. Aonde a Tua palavra chegar nesta noite, ó Pai, que ela possa encontrar esse coração, talvez, ó Pai, um grande vazio nessa alma, mas que eles possam ser preenchidos pelo Teu santo poder. Muito obrigado por tudo, assim nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, quando nós olhamos para essa profecia do profeta Isaías, nós estamos aqui diante, querido, de uma profecia espantosa. Não se espanta com essa palavra, mas a profecia de Isaías é espantosa. Quando nós vamos lendo esse capítulo, nós vamos observando, parece que Isaías abriu uma janela e viu o futuro. Isaías está relatando, está falando tudo o que ia acontecer com Jesus. Aqui Isaías, querido, está falando realmente do que Cristo viveu, do que Ele fez. Há 700 anos, aproximadamente há 700 anos, antes de Cristo, quando Isaías escreveu isso, quando ele profetizou. Parecia então que Isaías estava vendo o que ia acontecer. Que maravilha, né? Um profeta com essa intimidade com Deus. Mas, querido, nós vamos olhando, entrando para esta palavra, e nós vamos vendo, querido, que quando o profeta Isaías, ele abre o coração no versículo 1 e fala, quem deu crédito à nossa mensagem ou à nossa pregação? Eu começo então a entender aqui, querido, que não é só lá no passado que os profetas, eles pregavam, eles falavam, o que Deus então mandava, eles chegavam e profetizavam, eles avisavam, eles falavam que Deus então, passava o recado. E muitos não davam crédito, ouvido à palavra de Deus. Mas aqui, querido, ele está falando quem vai dar ouvido, quem vai dar crédito a essa pregação, a essa mensagem, por causa das características do Jesus. Aquele homem que ia nascer, aquele homem, querido, você viu no texto, não é belo, não é bonito de aparência, ele mesmo fala. Porque a nação, querido, estava esperando, com certeza, um homem bem vestido, talvez montado em seu cavalo branco, porque a ideia do povo é que ia nascer, Deus ia enviar um rei, para governar essa nação, querido, um rei aqui na terra, sentar numa cadeira, então dar ordem. Essa era a visão do povo. Mas rapidamente, então, querido, veio um rapaz, nascido na casa de um carpinteiro, um homem chamado José, pobre. E Jesus então começa a crescer no meio daquela nação, querido. Por isso Isaías já falava que isso ia acontecer. As pessoas não vão dar crédito, as pessoas vão humilhar, vão desprezar ele. Querido, então, aqui nós estamos vendo a grandeza, o que Cristo fez por nós. Por isso, querido, eu disse hoje de manhã, sim, nós precisamos guardar a Páscoa. Não é o dia que nós estamos falando, mas é respeitar o que Cristo fez por nós na cruz. E quando nós vamos discorrendo, nós vamos lendo esse texto, nós vamos vendo, querido, que não foi apenas não foi um mero acidente a cruz de Cristo, querido. Não foi um erro de Deus, não foi um erro de percurso, não.
Não é porque Cristo veio e errou, ele foi levado à cruz. Não é isso. Mas quando nós vamos olhando desde o início, querido, desde o início que aconteceu, aqui nós vamos vendo que não foi um erro, não foi um deslize, não foi um engano, mas aqui foi um plano de Deus. Aqui foi uma agenda de Deus. Já estava agendado para que isso acontecesse. Então, querido, a pergunta que eu faço nessa noite: o que levou Jesus à cruz? O que levou então Jesus à cruz do Calvário? Foi Herodes? Foi os soldados? Foi Judas Iscariote por ter dado um beijo traído, traído? Foi Pedro que, querido, preste bem atenção que aqui tem 3 coisas que a gente pode ver nesse texto. Primeiro, a Bíblia fala as nossas transgressões, nossos pecados. O meu pecado e o seu pecado é que fez Cristo ir na cruz do Calvário. Segundo, sabe quem é que levou Jesus na cruz do Calvário, querido? O próprio Pai, o próprio Deus. Terceiro, Ele próprio, porque a Bíblia fala que Ele foi como ovelha, levado ao matador, Ele foi caminhando. Então Ele decide por Ele mesmo. Então você está entendendo, querido, que isso daqui já estava agendado para que isso acontecesse. Não foi um acidente. Então quando nós olhamos para a Páscoa, nós olhamos para Cristo, nós olhamos para a cruz de Cristo, tem algo mais forte do que aquilo que nós pensamos. A Bíblia vai dizer então que Ele, no versículo 2, porque foi, subindo como renovo perante eles, como raiz seca de uma terra seca, como raiz de uma terra seca, não tinha aparência, não tinha formosura, querido. Olhando nós para Ele, nenhuma beleza vimos para que desejássemos. Querido, Jesus foi comparado com uma terra seca, arenosa, como se fosse um deserto. Aí Isaías vai falar: nada agrada aos nossos olhos. Quando nós olhamos, eu fico imaginando se Jesus entrasse por aquelas portas, andando como Ele entrou nas sinagogas, andando com aquela aparência de chinelo, talvez com as suas vestes sujas de tanto andar na areia, nos desertos. Eu fico imaginando então Jesus entrando por aquelas portas. Como será que nós íamos receber Ele? Porque Ele não tinha boa aparência. Talvez a gente espera uma pessoa de boa aparência. Essa era a visão das pessoas, porque Ele não tinha. Veio de um lar humilde, simples, pobre. O homem, a Bíblia mesmo vai falar que ele era uma pessoa de trabalho, trabalhador, porque ele, José, morre. A Bíblia não fala sobre José, seu pai. Na sua juventude, ele já adulto, não fala mais dele. Então, como ele era o primogênito, com certeza ele assumiu a responsabilidade da carpintaria. E ali ele trabalhava. Jesus trabalhava, fazia banco, fazia mesa. Ele trabalhava. Trabalhador. Ele sofreu dores, passou por dificuldade, assim como eu passo e como você passa. Então, como é, querido, que as pessoas vão olhar para um carpinteiro e vão falar: esse daqui é o Messias? É isso daí que Deus mandou para nos libertar? Até hoje, querido, Jesus é rejeitado pela sociedade. Até hoje, querido, as pessoas negam Jesus. Porque até hoje eu escuto o pessoal falando assim: se Deus realmente existisse, não haveria fome na terra. Esse é o Deus de vocês. Ainda até hoje pessoas falam dessa forma. Nega Jesus. No versículo 13 fala: ele era desprezado e o mais indigno entre os homens.
homem de dores, experimento no trabalho, e como quem um homem esconde o rosto, era desprezado, e não fizeram dele acaso algum, não valorizava, porque ele era simples, porque ele não nasceu num lar, apesar que ele é o Rei dos Reis, Senhor do Senhor, para nós, porque hoje nós temos essa visão, mas para eles não. Só, querido, que eu vou falar uma coisa: as transgressões de hoje é pior do que lá no passado, porque hoje nós temos tudo já acontecido, tudo a gente sabe que aconteceu. Lá eles não sabiam, mas hoje nós temos a Bíblia que deixa tudo claro, o que Cristo fez. A Bíblia deixa tudo claro o que nós temos que fazer. Então, quando nós começamos a transgredir um mandamento de Deus, uma ordenança do Senhor, querido, é pior do que no tempo da lei. É bem pior. Não pensa você que agora no tempo da graça as coisas é diferente, não, querido, ela ficou mais pesada do que o tempo da lei. Porque hoje você sabe muito bem do que você está fazendo. Antes eles não tinham certeza que aquele verdadeiro homem era o Messias. Hoje eu tenho certeza, porque a Bíblia afirma, amém? Hoje você tem a Bíblia na mão, você sabe que realmente foi ele. E hoje nós batemos no peito, não, e realmente é ele, eu acredito. Mas se você não tivesse a Bíblia, querido, se aparecesse um homem aqui dizendo que era o Messias, qual era o seu pensamento? Mal vestido? Sandália? O que você ia pensar? Se na sua mente você estava esperando um rei, um Messias nascido num palácio, que pudesse assumir a cadeira e governar essa terra, aí de repente entra um homem, de aparência totalmente diferente. Não é esse homem que nós estamos vendo na cruz aí, nesses filmes de olho azul, loirinho, tem nada a ver com aquilo, não é? Nada a ver com aquilo. Ele não é daquele tipo. Não é. Mas ele foi rejeitado. Isaías então está vendo tudo o que está acontecendo. Mas não está diferente de hoje não, querido. Estão rejeitando Jesus ainda hoje. Há 2000 e poucos anos depois. Estão rejeitando Jesus ainda. Da mesma forma. Foi desprezado, querido. Primeiro, foi levado então perante Pilatos, sim. Primeiro foi traído por um dos seus discípulos chamado Judas. Depois foi negado por aquele que diz que amava muito, Pedro. E quando a coisa apertou mais ainda no caminho, as pessoas, ou melhor, antes, eles fazem uma pergunta para o povo: vocês querem que crucifica Jesus ou Barrabás? Eles falaram o quê? Barrabás. Solta Barrabás e crucifica Jesus. Ali eles começaram então. Depois começaram a fazer chacota, cuspindo. O que Isaías profetizou já está acontecendo então, nesse momento. Começaram então a bater em Jesus com chicote. E eles gritavam, chamavam de ladrão. Então, querido, quando os discípulos começaram a ver que realmente as coisas estavam se apertando, um fugiu, o outro também fugiu, abandonou Jesus. Jesus começa a se sentir sozinho, abandonado pelos seus discípulos. Versículo 3 está falando, e era desprezado. Então ele começou a ser desprezado por aqueles que estavam em sua volta e por aqueles que não estavam em sua volta. Os que não estavam em sua volta, aqueles zombavam e aqueles batiam, mas aqueles que andavam com ele, começou então a desprezar.
Mas o pior de tudo, querido, ele chega à cruz. Preste bem atenção, querido, no que eu vou falar para você. Quando Cristo então está na cruz do Calvário, já praticamente dando os seus últimos suspiros, ele vai falar uma coisa que me chamou a atenção. Pai, por que tu me abandonaste? Não foi assim? Ele foi desprezado e abandonado pelo próprio Pai. Agora você sabe por que ele foi abandonado e desprezado pelo seu próprio Pai? Por minha causa e por sua causa. Porque a Bíblia fala que sobre ele foi levado as nossas transgressões, o meu pecado e o seu pecado. E por causa do meu pecado e do seu pecado, o próprio Deus precisou abandonar ele, por causa do pecado. E o pior de tudo, querido, a Bíblia vai falar que Jesus foi moído, foi triturado, querido. Você sabe quem fez isso com ele? O próprio Pai. Precisou, querido, de esmagar, precisou de moer. Sabe por quê? Porque senão era eu e você, querido, que tinham sido esmagado e moído. Mas Deus fez isso com o seu próprio Filho, por minha causa e por sua causa, por nossa causa. E muitas vezes ainda nós rejeitamos Jesus. Tudo isso que nós estamos falando, tudo que Ele fez por nós, e nós achamos um peso danado para servir a Deus. Ele assumiu a responsabilidade, a ira de Deus foi lançada sobre Ele, por minha causa e por sua causa. E às vezes nós não queremos tirar uma hora para o Senhor, um dia de domingo, dia de semana, porque os nossos afazeres é mais importante do que vir na igreja. Querido, o que você sofre não é nada do que Cristo fez por mim e por você. Começa então a imaginar, começa a pensar, querido. Começa então a olhar para a Bíblia, começa a ler, entra na palavra e vê o que realmente está acontecendo. Essa profecia foi espantosa, sim, querido. Porque Isaías está narrando o sofrimento de Cristo. Aquilo que era para mim passar, o que era para você passar, Cristo foi lá e passou, sofreu no meu lugar e sofreu no seu lugar. Porque se não fosse Jesus, não existia eu e você para contar história não, querido. Não tinha jeito mais. Ele era desprezado, e o mais indigno entre os homens. Versículo 4, verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, levou sobre si. E nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Só que tudo isso, mas Ele foi levado, Ele foi ferido, na verdade, pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava o quê? Sobre Ele. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. Ele foi moído, querido, Ele foi ferido pelas nossas transgressões, Ele foi moído. Quando você olha o sacrifício que você vai vendo Isaías relatando, eu fico imaginando o corpo de Cristo como é que estava. No último momento, na sua morte, como que Jesus estava. Mas a dor maior de Cristo não foi a chicotada, não, querido. A dor que mais Ele sentia não foi isso. Eu creio que foi a caminhada dele olhando para os discípulos que tanto dizia que amava, um por um afastando dele. Eu creio que isso doía mais do que as chicotadas. Ele vendo as pessoas afastando dele, abandonando, deixando ele sozinho. E ele se sentiu sozinho. Na cruz do Calvário ele percebeu
que ele estava sozinho. Mas já tinha um plano. Já era um projeto de Deus para a nossa salvação, querido. Já era tudo plano de Deus para a nossa salvação. Deus escolheu uma pessoa simples, uma pessoa humilde, para nos devolver aquilo que nós tínhamos perdido. Você está entendendo, querido, que Deus não trabalha na vida dos arrogantes, não. É difícil, né? É difícil porque os arrogantes não dão espaço para Deus trabalhar. Sempre quando a pessoa vai falar uma coisa, ele sempre vai questionar. Nunca dá espaço. Mas Jesus mostrou que ele era humilde, manso, suave. A Bíblia então está dizendo que ele foi caminhando como ovelha para o matadouro. Sabe como é que é a história da ovelha? Eu vou contar mais uma vez. A ovelha era criada, querido. Muitas vezes a ovelha, quando a ovelha mãe criava, o dono então dessa ovelha ia lá e pegava aquela ovelhinha e retirava da mãe. E ali ela criava, a família criava aquela ovelha dentro de casa, dava uma madeira. E ela crescia então junto ali como se fosse da família. E criava um vínculo muito grande, não é? Quem tem bichinho de estimação aí? Cachorrinho, gato? Lá em casa não tem não, porque eu não quero me apegar a essas coisas. Mas ela tem, né? Se morrer, o que acontece? Você chora. Fica triste, não fica? Pois é. Era assim. Então, quando chegava no ano do sacrifício, no momento do sacrifício, o dono daquela ovelhinha, o carneirinho, ia lá, pegava uma cordinha, ou nem precisava da cordinha, porque ela já estava tão acostumada com o dono, que ele saía caminhando e a ovelhinha ia atrás. Não precisava mais usar a cordinha depois, tá, querido? Então o dono dela ia caminhando e a ovelhinha ia atrás. Quando chegava na porta do templo, que precisava entregar aquela ovelha para o sacerdote levar para fazer o sacrifício, então eles pegavam a cordinha, colocavam no pescocinho e entregavam para o sacerdote levar. Agora você imagina essa separação. Ah? Imagina, querido, a separação agora desse sacrifício. Por isso que a Bíblia fala que Jesus foi caminhando como uma ovelha. O dono foi a ovelha ir atrás para o sacrifício. Então Jesus também foi como uma ovelha para o matadouro. Ele foi caminhando. Ele foi andando. Por minha causa e por sua causa. Ele foi ferido. O que me chama mais atenção, querido, que a Bíblia vai falar que todos nós, versículo 6, todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu próprio caminho, mas o Senhor fez cair sobre eles a iniquidade de quê? De todos nós. Mesmo nós, mesmo a gente saindo fora, desviando cada um para o seu próprio caminho, mesmo assim Deus mandou o seu Filho por mim e por você, querido. Mesmo assim Jesus foi na cruz, ainda fez o sacrifício por nós. Mesmo a gente está fora do caminho, fora da presença, mas Cristo aí assim mesmo foi lá na cruz do Calvário e derramou o sangue por nós, querido. Então, querido, eu fico olhando isso daqui, no versículo 6, quando Isaías então vai dar um exemplo, né, do povo de Israel que tinha desviado da presença de Deus, estava longe de Deus. Foi quando Deus olha do céu e fala: não vejo justo sequer, todos pecaram, estão afastados. Então só tem um jeito, é eu descer. Eu tenho que descer. Aí ele veio, querido, para nos unir novamente, amém? Porque se não fosse a vinda de Cristo, não tinha como aproximar do Pai. Hoje nós temos essa ligação com Deus, querido, por causa da cruz de Cristo. Que não foi um erro, que não foi um acidente, mas foi uma agenda de Deus.
que já estava programada para me salvar e para salvar você da perdição. Quando o inimigo pensou assim, está acabado, está consumado, ele foi surpreendido pelo poder de Deus. Deus nunca nos abandona, querido. Nunca. O homem caiu, o homem vacilou, mas Deus começou então a colocar o seu plano de salvação em prática. Agora, uma coisa que me chama a atenção é o seguinte: Cristo fez, Cristo foi na cruz, mas e o que nós estamos fazendo agora? O que realmente, o que nós estamos fazendo agora? Será que realmente nós estamos valorizando o que Cristo fez na cruz, de fato? Mais uma vez, essa tarde eu ouvi uma coisa que me arrepia. Mais uma vez eu ouvi um líder de uma situação que não preciso falar aqui, exaltando, contemplando algo que não é Cristo. E ele, por incrível que pareça, ele começou a pegar a Bíblia e mostrar que aquilo é bíblico. Olha como é que o inimigo trabalha, querido. E ele começou a mostrar texto bíblico ali, pegando um texto aqui, outro texto ali, tentando provar, João, aquilo que eu falei lá ontem sobre, incrível que pareça, sobre a serpente no deserto, distorcendo aquilo que realmente era para ser, falando dos querubins da arca. Eu fiquei imaginando, gente, como é que uma pessoa pode trocar Jesus por aquilo? Como é que a pessoa pode trocar Jesus por algo que não respira? Algo que o profeta Isaías está falando desse mestre, do nosso mestre Jesus Cristo, que passou pelo sofrimento, dor, tudo que era para nós passar, ele sofreu. E as pessoas vão valorizar aquilo que não é de Deus, querido. Você imagina o coração de Deus quando vê isso? Será que as pessoas não percebem, olhando para a palavra, não percebem que ninguém passou por isso a não ser Cristo? Ser humano nenhum tem poder, querido, a não ser Jesus. Todos homens e mulheres da Bíblia que passaram por aqui, desde Gênesis e Apocalipse, todos pecaram e destituídos estavam da glória de Deus. Todos eles, homens e mulheres, Deus olhou do céu e falou: não vejo um justo sequer. Todos pecaram. Todos. Como é que eu vou dar crédito a algo que vive no pecado? Não podemos. Então tem muitas pessoas ainda negando Jesus, querido. Negar Jesus é quando a pessoa começa a contemplar algo que não é de Deus. Tem muitas pessoas falando assim: salta Barrabás e crucifica Jesus. Talvez com outras palavras. O sangue que Jesus derramou na cruz, muitas pessoas não estão valorizando. Ele foi oprimido, versículo 7. Ele foi oprimido, mas não abriu o quê? A boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Da opressão e do juízo fez o quê, querido? Foi tirado. E quem contará o tempo da sua vida? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, e pelas transgressões do meu povo, foi ele o quê? Atingido. Por causa do nosso pecado, eu já falei, foi lançado sobre ele. O versículo 9, assim diz a palavra do Senhor: e puseram a sua sepultura com os ímpios e com os ricos. Na sua morte, porquanto nunca fizeste injustiça, nem houve-se engano em sua boca.
Todavia o Senhor fez o quê? Agradou e fez o quê, querido? Moeu, fazendo enfermar. Quando a sua alma se puser por expiação do pecado, verá a sua posteridade, prolongará os seus dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. Todavia então o Senhor, isso daqui que me chamou atenção, olha o que está falando, todavia ao Senhor agradou. Olha só o que aconteceu ali. Vamos falar, fez o quê? Quem é que fez isso, querido? Deus. Você está entendendo, querido? Que era eu e você que ia passar por aquilo ali. Você ia aguentar? Nós íamos suportar isso? Nunca, jamais. Mas Deus então permitiu que o seu filho fosse no nosso lugar. E ele, como filho obediente, como a ovelha, ele foi caminhando por ele mesmo, sem reclamar. Por isso, querido, hoje nós estamos aqui. Valoriza aquilo que Deus fez por você. Valoriza o que Cristo fez na cruz do Calvário por você. Não sei para quem nós falamos nessa noite, mas eu quero dizer uma coisa para você, filho. Busca somente a Deus. Busca somente esse Jesus. Você que é uma pessoa que respeita esse dia. Sim, eu acho até interessante, eu acho bonito essas pessoas que têm esse respeito. Chega nessa semana, não é? Eles têm aquele respeito. Mas respeita de verdade aquele que merece o respeito. Faça então de acordo com a Bíblia Sagrada. Passa a respeitar então aquele realmente que merece o respeito. Não somente na semana, não somente nessa semana, mas Cristo, Ele merece o respeito, querido, é todos os dias. Não podemos respeitar Cristo somente nessa semana, estão acabando hoje, o domingo. Mas e amanhã, querido? Não continua sendo o mesmo Jesus, que fez o sacrifício por nós, que foi, verteu o seu sangue na cruz, não é o mesmo Jesus? Não é esse mesmo Jesus que derramou, que foi crucificado, foi injuriado, foi desprezado? Ele é o mesmo, quem nós devemos continuar respeitando. Não é o dia que é santo, mas nós devemos respeitar o santo dos santos. É Ele que nós devemos respeitar. Não é simplesmente olhar para o dia e esquecer do santo que é Jesus. As pessoas estão olhando para o dia e esquecendo do santo que é Jesus. Se você fizer alguma coisa, querido, naquela semana, muitas pessoas te criticam, mas é por causa do dia que é pecado. Não, querido. O pecado está quando eu vou transgredindo a lei de Deus. O pecado é quando eu começo a desobedecer, transgredir contra Deus. Não é o dia. As pessoas estão invertendo as coisas. Sim, ótimo, vamos respeitar, vamos guardar a Páscoa, mas então entenda que a Páscoa é Cristo, o sacrifício foi Jesus. Eu falei hoje cedo que a Páscoa, a pedra angular é Cristo, tirou a pedra, querido, acabou, desmoronou tudo. Então o nosso foco, o nosso olhar tem que estar em Cristo, tem que estar na cruz de Cristo. Sem a cruz de Jesus não tem salvação. Não há salvação sem essa cruz. É impossível. É impossível. Então por isso, querido, quando Isaías começa então a falar do sofrimento, para mim parece que estou vendo Isaías vendo pela janela o futuro, querido, tudo que ia acontecer, porque ele começa a contar a história, tudo de fato que aconteceu com o nosso mestre Jesus. Palavra por palavra que Isaías falou, realmente aconteceu. Mas o que me chama a atenção, além de ter acontecido, ainda está acontecendo nos dias de hoje. Muitas pessoas ainda continuam negando Jesus, crucificando Jesus. Talvez de uma forma diferente, mas continuam crucificando Jesus. Quantas coisas erradas. Ontem nós estávamos aqui ensaiando o louvor. É ontem mesmo nós estávamos, irmãos? É ontem, né? É ontem.
Ontem foi sábado. Eu estou me perdendo até o rumo da história aqui. Ontem estávamos aqui. Ontem foi o quê? Sábado. Mas ontem podia matar. Porque ontem foi sábado da aleluia. Só não podia matar na sexta-feira, não é verdade? Mas ontem foi sábado da aleluia. Soltaram a pipoca ali perto da casa da irmandária. Deram o tiro com a beleza, porque ontem foi sábado, ontem podia. Não é assim? Mas na sexta-feira não, na sexta-feira passou tudo tranquilo. Quando chegou sábado, agora sim, agora passou sexta-feira, agora podemos lá matar. Não é assim que eles viam, também o judeu também lá, vamos quebrar a perna dos homens aqui, porque já está chegando o sábado, então vamos quebrar a perna deles, né? Vamos quebrar a perna deles, porque não podemos matar nesse dia, por causa da virada, né? Mas quando chegou até Jesus, querido, para quebrar a perna de Jesus, o que tinha acontecido? Não deu tempo. Já estava consumado. Eu sou o Senhor. Você está entendendo que as pessoas estão distorcendo, estão mudando tudo? Até mesmo lá. Não, vamos quebrar a perna dele, porque não pode matar, porque agora é sábado. Quebraram a perna dos dois ladrões, mas quando chegou até Jesus, não teve jeito mais, porque ele partiu, ele se entregou à morte. Não deu tempo. Quer dizer, o dia era santo, mas Jesus, que é o santo do santo, podia matar. O rei dos reis podia matar ele, agora o dia era santo. E é assim que está acontecendo hoje, querido. A semana é santa, mas o rei dos reis, o Jesus que foi na cruz, para eles não é santo. Nós precisamos guardar a Páscoa. A Páscoa é Jesus, o Cordeiro que tira o pecado do mundo é Jesus. João Batista olhou e falou assim: ei, estão vendo esse aí o que está passando? Eis aí o Cordeiro de Deus que tira o quê? Todo o pecado do mundo. É esse daí. É esse daí, meus discípulos, que Isaías falou. É esse aí. João Batista apontou para ele. Aí está o verdadeiro Cordeiro, a quem vocês precisam seguir. Eu não. Eu me encho de alegria quando eu vejo aqueles discípulos que largaram João. Quando João Batista falou assim: eis aí o Cordeiro de Deus que tinha, rapaz, não esperou nem João terminar de falar. Aqueles discípulos já partiram para seguir Jesus. Isso, querido, é abandonar as idolatrias, é abandonar os homens e seguir a Jesus. João Batista falou assim: eu não sou digno de quê? Isso, nem de amarrar, desatar, não sei o que é, a sandália dele, nem de carregar a sandália dele. Opa, então é ele que eu vou seguir então. Querido, é abandonar as coisas e seguir a Jesus, valorizar o que Cristo fez, largar todas as coisas desse mundo e seguir a Jesus, caminhar com Cristo. Entendendo que a salvação, querido, está em Jesus, somente nele. Amém? Para encerrar, querido, para encerrar, vamos ler o 12? Por isso lhe fez o quê? O que Jesus falou quando ele estava na cruz? Que ele olha para aqueles que estavam crucificando ele. Ele intercede por alguém ali. Você lembra qual foi a palavra que ele falou para Deus? Pai, perdoa eles porque eles não sabem o que faz. Olha lá. Intercedeu pelos transgressores. Jesus morrendo, Jesus se entregando à morte, ele olha para Deus e fala: Pai, perdoa eles,
porque eles não sabem o que fazem. Eles não me conhecem de fato. Eles ainda não sabem quem sou eu. Interessante, né, que a história depois continua quando aqueles soldados perceberam que eles tinham feito coisas erradas. Eu fico imaginando o coração daqueles homens. Eu fico imaginando quando houve aquele tremor de terra, né? Do aquele terremoto, escureceu o céu, que eles olharam e falaram assim: realmente, nós fizemos coisa errada. Verdadeiramente ele era o Filho de Deus. Eu fico imaginando isso, querido. Eu fico imaginando também quando Jesus voltar nas nuvens e que a trombeta tocar e as pessoas olhar e falar assim: verdadeiramente era verdade aquela pregação. Verdadeiramente era verdade, eu tinha que me consertar diante de Deus. Agora não dá tempo mais. O que eu faço agora? Aqueles soldados reconheceram que verdadeiramente era o Filho de Deus, mas já tinha feito o que aconteceu. Mas hoje dá tempo. Hoje dá tempo das pessoas se render a Cristo, mudar de vida, aceitar Ele como único Senhor e Salvador da vida, e passar a ter uma vida digna com Cristo. Porque assim como Ele foi, hoje cedo nós entendemos na palavra de Deus que Ele vai voltar. E quando Ele falou que Ele foi preparar lugar, querido, eu creio que já está quase pronto. Eu creio que Ele já está à porta, já prontinho para voltar, para buscar a sua igreja. Só que Ele quer buscar, querido, Ele quer encontrar a sua igreja pronta, preparada. Porque aquele lugar que Ele preparou, Ele não quer ver aquele lugar vazio. Não. Porque Ele mesmo falou, não falou? Eu quero buscar você para mim mesmo. Para que você more comigo para sempre, ao meu lado. Vive comigo ao meu lado. Então essa é a oportunidade que Cristo está dando. Eu quero que você olhe para dentro de você mesmo. Eu quero que você abaixe sua cabeça agora. Se tem alguma coisa para você se consertar diante de Deus, é você e Ele. Se você precisa de algo, querido, de fazer alguma coisa para se consertar, não deixa para amanhã. Talvez nós estamos falando para alguém em casa que ainda não aceitou Jesus como único Senhor e Salvador de sua vida. Esse é o momento. O que Cristo fez, querido, na cruz do Calvário foi por você. O que Cristo fez foi para te dar vida. Se você respira, se você tem sua família hoje, foi porque Jesus foi na cruz do Calvário e verteu sangue por você, derramou sangue por você. Ele resgatou você, querido, das garras do inimigo. Você já estava perdido, você não tinha mais jeito para você. Mas Cristo foi lá e tirou você das garras. Ele resgatou você na cruz do Calvário. Ele venceu a morte, Ele venceu o inferno. Ele lutou por você, Ele lutou por nós. Por isso, querido, Ele olhando, Ele vendo que eu precisava dEle, você precisava dEle, Ele suportou todas as dores. Ele sofreu calado, porque Ele sabia que você, nós dependíamos dEle. Eu creio que Ele olhava e falava: eu não posso vacilar, eu não posso errar. Eu fico imaginando, querido, Ele olhando, eu nem tinha nascido, mas Ele olhava e falava assim: eu não posso vacilar, eu não posso errar, porque o Renilton depende de mim, o Jonas depende de mim, a igreja do Campo 21 depende de mim, Afonso Cláudio depende de mim, o Brasil depende de mim, essa nação, o mundo depende de mim, eu não posso errar. E Ele continuava então caminhando, porque ela via
caminhando, querido, sofrendo todas as humilhações por minha causa e por sua causa, mas ele falava: eu não posso vacilar. Então valoriza aquilo que Cristo fez por você. Não brinca, querido. Não brinca. Porque o que Cristo fez já foi feito. O que Cristo fez já é o suficiente, não precisa mais. Não tem mais nada, querido, a ser feito. Agora só tem uma coisa. Depende de mim, depende de você continuar caminhando no caminho. Porque o dia que Jesus voltar e Ele não encontrar as pessoas nesse caminho, não vai subir com Ele. Não tem mais jeito. Não tem mais a segunda chance, querido. Essa foi, acabou. O que Cristo tinha que fazer, Ele fez. Já está pago. Foi consumado. A dívida foi paga. Valoriza então isto. Se rende a Jesus. Larga as idolatrias de lado. Olha para o verdadeiro sentido da Páscoa. Lembra que foi Jesus que foi na cruz e derramou o sangue. Não foi mais ninguém. Porque o homem, o carnal, o homem abandonou, querido. Ele ficou sozinho. Então todos esses homens que passaram, homens e mulheres, que a gente vê na Bíblia, depende de Jesus também, querido. Todos eles dependem de Cristo. E hoje eu ouvi: Senhor, tem misericórdia. Hoje eu ouvi mais uma pessoa dizendo que quem morreu intercede por nós. A Bíblia diz que Ele está à direita do Deus Pai. Todos os homens e mulheres da Bíblia que morreram, querido, depende de Jesus. São dependentes de Cristo, da morte e a crucificação de Jesus. Tudo que nós estamos fazendo, falando aqui, esses homens e mulheres não sabem do que está acontecendo aqui. Só tem um que sabe, que é Jesus. Então não busca homem nem mulheres a não ser Jesus. Porque você fazendo isso, você está negando o que Cristo fez na cruz do Calvário. Se renda a Jesus enquanto há tempo. Se converte, querido. Leia a Bíblia com mais atenção. Eu poderia trazer essa palavra, eu queria falar bem simples mesmo, para que você entendesse. Bem simples, para você ver, querido, o sofrimento de Cristo. O que Cristo passou por mim, o que Cristo passou por nós. Enquanto todos abandonavam, Ele foi à cruz. Então dobre o seu joelho somente diante de Cristo. Reconheça Jesus como o único Senhor e Salvador da sua vida. Peça a Ele para entrar na sua vida, fazer morada na sua vida, transformar a sua vida, mudar a história da sua família. Se Cristo não fizer isso, se você não buscar Cristo, querido, ninguém vai fazer isso por você. Você pode clamar a quem você quiser, eles não vão ouvir o que você está falando. Você vai ser enganado para o resto da sua vida. Porque quem morreu, querido, não sabe mais nada do que está acontecendo nessa terra. Quem morreu e partir para junto de Cristo, a Bíblia diz que lá não haverá mais o quê, querido? Não haverá choro, nem ranger de dente, não haverá mais dor, não tem sofrimento. E se essas pessoas que morreram olhassem pelo sofrimento desse povo, eles estariam sofrendo também. Então, querido, seria uma contradição contra a palavra. Mas não, queridos, só Jesus é que sabe o que está acontecendo conosco. E nesse momento Ele está de olho em nós. Nesse momento Ele sabe o que você está passando.
Nesse momento, querido, Ele está intercedendo por você. Se você está clamando a Ele por uma vitória, por algo, querido, para a sua vida, para a vida dos seus filhos, da sua família, Ele já entrou com providência, crê nisso. Toma posse. Porque Jesus, Ele morreu, o sangue dele foi vertido na cruz, em prol dessa situação que você está clamando aí agora. Sei, Jesus, muito obrigado, Pai. Obrigado, Deus, porque um dia o Senhor nos deu vida novamente. Obrigado, Deus, porque o Senhor não permitiu que nós fôssemos àquela cruz. Porque o Senhor sabe quanto nós somos frágeis. E o Senhor sabe o quanto nós somos dependentes do Senhor, Pai. E por isso, ó Pai, eu te peço em nome de Jesus. Abra a visão, meu Deus, dessa nação. Abra a visão espiritual desse povo, ó Deus. Para eles entenderem, ó Deus, que só existe um mediador entre Deus e o homem. Jesus Cristo, aquele que foi na cruz do Calvário. Jesus, em nome do Senhor é que eu peço, por nosso município de Afonso Cláudio, Pai. Joga a idolatria por terra, meu Deus. Pai, em nome de Jesus, essa cidade pertence ao Senhor, essa cidade é do Senhor, meu Pai. Toca no coração dessas pessoas, meu Deus, que ainda não entenderam, ainda não se renderam ao Senhor, para que eles possam se render ao Senhor definitivamente, verdadeiramente, Pai. E parar, ó Deus, que esse negócio, sim, ó Deus, de aborrecer o coração do Senhor. Por isso, ó Pai, em nome de Jesus, eu te peço, ó Pai, mais uma vez, por esses pedidos de oração aqui, Jesus. A Luciana Sabino, ó Deus, Salino, ela pede pela família, e também, ó Deus, pelo Enzo Gabriel. Tem misericórdia, ó Pai, dessa família. O Senhor sabe, ó Deus, o que eles estão passando. E também, ó Deus, a nossa irmã Neia estará completando aniversário amanhã. Glória a Deus por isso. Sim, mas ela reconhece agora que se ela está chegando nesta data, é porque o Senhor permitiu. E ela já agradece ao Senhor, Pai, por mais um ano de vida que o Senhor concedeu a ela. E nós